Gratidão a esse Deus e a cada um. Eu quero falar sobre... Alguém me perguntou, pastora, alguém me perguntou assim, o gigante, ele nasce? Não. O gigante, ele se faz. Se você for estudar, né, sobre todos aqueles que Deus usou, que Deus usa, você vai entender que eles se fizeram. É inspiração, mas é muita transpiração, entende? É uma vida de conhecimento, é uma vida na palavra, é uma vida de cura, de libertação própria, é uma vida de metanoia própria, de transformação, e é uma vida que Deus vai me usando e te usando. Guarde isso. Meus amores, eu me lembro de Thomas Edison, um menino que quando foi para a escola, gosto muito de falar sobre ele, né? Não sei nem porquê. Mas quando ele foi para a escola mandou ele embora, rejeitou ele. Ele olhou para a mãe e falou assim, mãe, deixa eu parar aqui, gente, porque senão depois eles me chamam a atenção. Mãe, por que a professora me mandou embora da escola? Por que a escola não me quis, me rejeitou? Ela falou, sabe o que é, meu filho? É que você é muito inteligente. E os coleguinhas, eles não acompanhariam você. Então, naquele momento, a mãe, com toda a sabedoria e estratégia, tirou todo o trauma daquela criança. E ele teve dezenas, centenas de patentes, de inventos patenteados. E foi ele que inventou a lâmpada elétrica. Eu estou falando de Thomas Edison, de Thomas Alva Edison. Se você olhar para a vida de Beethoven, você vai ver as dificuldades dele. Então, se você olhar bem para a vida dos grandes homens da história, você vai ver que eles não nasceram. Um gigante não nasce, um gigante se faz. Ele é feito. Pastora, uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Há muitos e muitos anos atrás, é que eu não quero usar nomes, porque é rede social, né? Mas nada contra essa mulher. Era uma mulher que trabalhava com libertação de pessoas, uma americana. E eu estudei os livros dela. Isso há muitos anos atrás, tá, gente? Resultado. Omar, dá aquela cadeirinha da cozinha só para eu colocar isso aqui, meu amor, por favor. E aí, resultado. Eu estudei tudo sobre ela. E na época, os livros dessa mulher eram febres. Febres, só para vocês entenderem. Obrigada, filho. E aí, resultado. Vou fazer de uma cadeira meu santo púlpito. Até fazer o meu, né? E aí, resultado. Obrigada. Quando esse livro foi lançado, chegaram para mim e disseram, pastor Solange, a libertação tem que ser feita assim, assim, assado. É assim que se vence os gigantes. E eu estudei tudo sobre ela. Mas aí eu falei assim, Senhor, eu não entendo as formas de libertação dela. O Espírito Santo falou assim para mim, os casos que ela mexe não são os casos que você mexe. E aí eu descobri que era verdade. Ela trabalhava com pessoas que lidavam com magia negra e eram até chipados. O inimigo vinha e passava uma agulhinha assim na pessoa e chipava a pessoa. E aí eu olhei e falei, é verdade, meu Deus Todo-Poderoso, eu não posso trabalhar como essa mulher. Eu não tenho os casos dela. E aí eu comecei a orar e estudar sobre os gigantes. A primeira coisa, você estudar muito sobre Deus, você estudar muito sobre você,
você estudar muito sobre o inimigo e quando você for libertar alguém, você fazer um histórico do que a pessoa praticou na vida ou pratica. E na inspiração, na revelação do Senhor Espírito Santo, você vai fazer grandes coisas. Pastora, prova isso para mim que você está falando. Presta muita atenção. Nessa época aqui, o rei Davi, ele tinha o quê? 17, 19 anos? Mas eu quero falar para você que ele era um menino inteligente, ele era um menino esperto, ele era um menino que já sabia sobre os filisteus. Por quê? Porque os maiores inimigos de Israel sempre foram os filisteus. Os primeiros foram os filisteus. Guarde isso. E era um povo que mexia com ferro, e era um povo que tinha as melhores espadas, os melhores carros, as melhores armas, as melhores couraças, os melhores capacetes. Não tinha povo mais bem armado e mais bem preparado para a guerra que eles. E eles tinham um gigante de quase 4 metros de altura, que tinha mais 4 do nível dele, e por 40 dias esse gigante vinha de manhã e à tarde e chegava para Israel e dizia assim: não tem homem aqui para lutar contra mim? Nós não vamos lutar uns contra os outros. Vocês coloquem um guerreiro. Se esse guerreiro nos vencer, nos tornaremos escravos de vocês. Vamos trabalhar para vocês. Somos de vocês. Mas se nós os vencermos, Israel, vocês serão nossos escravos. E aí, quando o menino Davi vai levar lanche para os irmãos e uns presentes para os líderes, pão, queijo e vinho, ele fica sabendo disso. Dessa afronta, desse insulto. E aí ele falou: não, mas ele está afrontando Deus vivo? Ele está afrontando Deus de Israel? E aí ele se dispõe. A primeira coisa, o rei Saul chega para ele, é que não vai dar tempo de eu ler, né, gente? Mas está tudo aqui, vocês vão estudar no livro de 1 Samuel 17. O rei Saul chega para ele e diz assim: você não pode. Ele é homem experiente. Ele é homem de guerra. A gente aprende o que aí? Que os nossos inimigos, eles são organizados e bem preparados. Então a gente precisa se organizar. A gente precisa se preparar. A gente precisa parar de brigar contra a carne e o sangue e entender que a nossa guerra não é carnal, mas é espiritual. Quando você vê alguém difamando alguém, falando mal de alguém, e se alguém não está perto para se defender, você pode entender que o inimigo está agindo. Você não precisa nem ter dúvida disso, né? E aí, resultado. Ele falou assim pro rei Saul: rei, meu rei, eu quero que o senhor saiba que... Dá uma caneta aqui para mim, filho. Eu quero que o senhor saiba que eu sou pastor de ovelhas. E quando vem um urso ou um leão que pega uma das minhas ovelhinhas, eu vou atrás deles e eu acabo com eles. O que Davi falou assim para ele? Olha, eu não sou totalmente uma criança, eu não sou despreparado, eu já enfrentei ursos e leões. Toda batalha que Deus prepara para você vencer, Ele vai preparar conforme as tuas forças. Guarde sempre isso que eu vou te dizer, a tua capacidade. Conforme a capacidade que Deus te deu. E você acha que esse menino esperto, inteligente, quando ele chegava do rebanho, que ele tomava o seu banhinho, que ele sentava na mesa com os irmãos, embora houvesse ali, que a gente já falou sobre isso, uma rejeição tão grande, na minha opinião, do pai, dos irmãos com ele, mas você acha que ele não ouvia, ele não sabia sobre os filisteus? Então, na opinião da senhora, ele não chegou ali de qualquer maneira, não. Deus o preparou. Deus o preparou através de ursos e leões. Por quê? Porque na Judéia, porque em Belém, naquela época, dava muito urso e leão.
e brabo, e animais selvagens, e escorpiões, e najas, e outras coisas mais que você queira entender. Então, ele era um menino, ele foi um menino preparado. E aí, resultado, ele falou assim para ele, olha, aí o rei Saul, é aqui que eu quero entrar para mim e para você. O rei Saul o vestiu com seus vestidos. Ele pegou a roupa de guerra, pôs em Davi. Pôs o capacete, pôs a couraça, deu a espada na mão dele. Foi por isso que eu falei do livro dessa mulher famosa, que eu tenho todo respeito por ela. Aprendi algumas coisas com ela. Mas quando ele pôs a roupa do rei Saul, presta atenção nisso. Ele falou, essa roupa não é minha. Eu não sou um homem que luta com couraça, com capacete, com espada. Eu não sou um homem que luta com isso. Quando ele pôs a roupa que não era dele, presta muita atenção no que você vai aprender aqui. Quando ele pôs a roupa que não era dele e as armas que Deus não deu para ele usar, ele fez assim, ó. O que a senhora veio, o que a senhora quer falar para nós hoje? Que para tudo nessa vida, para você vencer qualquer gigante, pastora, quem são esses gigantes? Uma depressão, um medo, um pânico, uma separação, uma perda, um desemprego, uma batalha de magia que você possa estar passando. Seja qual for, querido, querida, o seu gigante, não use armas de outras pessoas. Você pode aprender com elas, mas o direcionamento quem vai te dar é o Senhor. Porque depende muito do que você está passando, o tipo de problema que você está passando. Pastor, a libertação que eu uso com a pessoa, eu uso com todos. Não. Você tem que estudar, presta atenção nisso. Deus está mandando eu dizer para mim e para você. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Eu fiz seminários, não vou falar nome de pessoas, mas pessoas maravilhosas. Seminários de cura, de libertação, de batalha espiritual. Li esses livros dessa escritora americana. E Deus falou para mim, mas isso aqui não é para você. Eu não vou te usar nisso. O que a senhora fez depois disso? Eu fui orar. Eu fui me consagrar. E aí Deus falou uma coisa assim, irmãos, que mexe comigo até hoje. Ele falou assim para mim, eu vou te usar muito com revelação. Quando você colocar as mãos na pessoa, por exemplo, eu não conheço uma pessoa, mas se eu sentar com ela e eu conversar com ela assim 1 minuto, Deus já começa a descrever a vida dela para mim. Mas mesmo assim, eu faço o histórico da pessoa, do que a pessoa já fez, do que a pessoa está fazendo, do que a pessoa está passando. É um histórico. É tipo aqueles exames que o médico te pede. E aí depois o Espírito Santo vai me revelando e eu vou tratando da vida da pessoa. Fiz assim durante 40 anos. 40 anos. Vinham pastores de perto e de longe para me perguntar, fala para mim, pelo amor de Deus, como que a senhora faz esse trabalho de renúncia espiritual, de libertação espiritual? Eu falei, tudo por obra, poder e revelação do Senhor Espírito Santo. Nunca perdi uma batalha, assim como você. Mas nós precisamos da revelação de Deus. E é aquilo que eu sempre falo para vocês, eu oro muito em línguas. Estamos em Pentecostes. Vocês sabiam que a Torá, que a palavra,
foi dado ao povo de Israel na festa de Pentecostes, que acontece 50 dias depois da Páscoa, que é a festa das colheitas, que o Espírito do Senhor desceu no dia de Pentecostes, glória e glória à paz. 120 pessoas orando, se consagrando, porque o próprio Jesus disse: não se ausente de Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Você só vence o teu inimigo quando você está revestido. Quando você está vestido com isso aqui, você está salvo. Mas quando você está com uma roupa acima dessa que eu estou usando, é só um simbolismo. Você está revestido. Nós precisamos nos revestir, gente, do poder do Espírito Santo de Deus. E quando o rei Davi usa aquela roupaiada do Saul, pastor, ele só está dizendo que é errado eu aprender com a senhora e com outros? Não. Você deve aprender com todo mundo. Eu aprendo até com o que é errado, para eu não cometer. Você deve aprender de tudo um pouco nessa vida. Mas você deve seguir, presta atenção nisso, o direcionamento. É muito importante isso, gente. O direcionamento do Senhor Espírito Santo. É muito forte isso. É muito forte isso. Você tem que prestar muita atenção nos sonhos que você tem. Esses dias eu tive um sonho. O que a senhora fez? De uma casa que mamãe morou, que nós moramos. No outro dia, orando em línguas, eu fui lá, orando em línguas, tocando em cada lugar que Deus mandava, e pela minha fé eu dobrava o meu joelho em espírito e orava ali. No outro dia chegou milagres. Vá mais para a presença de Deus. Escuta o que eu estou te falando. Fica mais na presença de Deus. Busque mais a presença de Deus. Alguém olha para mim e fala assim para mim: pastor, eu não oro mais em línguas. Está aí dentro de você. Vai buscar. Vai buscar esse poço, essa água. Se reconcilia, pede perdão, libera perdão, seja o que for, filho e filha. Mas vai falar em línguas. Vai buscar essa presença. Põe atenção nos seus sonhos, põe atenção no que Deus te revela. Põe atenção, olha aqui para mim, do que não sai da tua mente, do teu coração, do teu passado. Aquilo que você não sai, Deus está dizendo para você o seguinte: você precisa arrumar, eu vou te ajudar. Porque o dia que você enterrar e colocar a flor que você mais gosta em cima, e quando você se lembrar, porque não é que Deus faz de nós um robô, a gente não se lembra mais. Você se lembra, mas sem dor. Quando você se lembra de tudo que você passou, mas você não sente mais dor alguma, você está curado, você está liberto. Quando o rei Saul colocou aquela roupaiada em Davi, Davi tirou tudo. Ele falou: mas como é que você vai? Ele falou: não se preocupe. Mostrou em bornal para ele: a minha arma é essa aqui. Entenderam? A minha arma é essa aqui. Aí ele foi lá no riacho. Eu conheci esse lugar, viu, gente? Nossa Deus, eu trouxe pedrinhas de lá na época. As pessoas me pediram, eu dei. Joguei umas pedras no gigante lá. Foi, pastor Solange, foi. É um lugar assim extraordinário. Tem um nome, esqueci, gente, peço perdão. É o Vale... Amanhã eu falo. Resultado. É um lugar assim que é muito simples. De um lugar, um monte que ficava o exército de Israel, e em cima assim um outro monte, pequeno, nada alto. Nada, gente. Tudo que você vai conhecer lá em Israel, você vai falar assim: pastor, mas eu achava que era coisa do outro mundo. Não. Você vai ver a simplicidade, a pureza, a beleza de Deus. É Deus mesmo que age ali, né? E age em nós, né?
E aí, resultado, ele tirou toda aquela roupa, foi lá no riacho e pegou 5 pedrinhas lisinhas, pontiagudas. E engraçado, irmãos, que até hoje você observa as pedrinhas daquele lugar, elas são cortantes. Ele era esperto aí. E ele tinha uma funda, para você entender, como se fosse um estilingue nosso hoje. E aí, resultado, o gigante vem vindo. Aquele homem de mais de 3 metros de altura, só a parafernália dele, de capacete, de couraça, dava mais de 65 centímetros de altura. Dava quase 1 metro de altura. Quer dizer, com tudo isso, ele chegava a quase 4 metros de altura. Isso aí tinha no mínimo 65, 72 quilos. No mínimo. Pastor, mas então o quê? Era um menino de Deus. Quando Deus te manda fazer algo, presta atenção. Você não tem medo, você não tem dúvida, você tem paz. Por isso que nós não podemos entrar em qualquer guerra. Nós só podemos entrar na guerra que alguém nos pede. E assim mesmo, debaixo da direção do Espírito Santo. Aí, resultado, ele pega 5 pedrinhas, põe no embornalzinho dele, pega a funda dele, e ele vai indo. E o gigante vem vindo, presta atenção nisso. Conforme o gigante vem vindo, ele se apressa. Olha para você ver a inteligência do menino, de Deus na vida dele. E ele se apressa, ele vai indo. E conforme ele percebe, o que ele percebe? Que se ele lutar contra mim, eu não tenho a força física dele. Você tem que entender até onde você pode ir, aonde você pode chegar, aonde você está preparado, aonde você está despreparado. E se preparar. Ele falou, eu não tenho a força dele, Deus não me deu isso. Mas Deus me deu uma coisa, ó, eu sou bom nisso aqui. Eu não sei se você sabe, mas os melhores atiradores de funda vêm de Belém. De onde veio Davi? De Belém. Da terra do pão. Arabaiuxu. Onde Jesus nasceu? Onde foi que Jesus nasceu, gente? Alguém escreva aí para mim, aonde foi que Jesus nasceu? Vocês sabem aonde Jesus nasceu, meus amores? Ele se criou em Nazaré, mas ele não nasceu em Nazaré. Ele nasce em Belém. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. E esse pão e essa palavra que se fez carne, ela arrasa. Isso, Belém. Ela arrasa com o meu adversário e com o teu adversário. Não é por força nem por violência. É pelo meu espírito, diz o Senhor. E ele se apressa. E ele vai. E ele era muito esperto. A visão dele era muito boa. Quando Deus te usa em libertação, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Você enxerga o que outros não enxergam. Por quê, pastor? Porque Deus abre a tua visão. Às vezes eu conversava com as pessoas falavam assim, como é que você enxerga isso que eu fiz? Ninguém sabe, nem minha mãe, nem meu pai, nem meu marido sabe. Como é que a senhora está enxergando? Mas não sou eu. É porque você tem a visão de Deus, o Espírito de Deus, o discernimento de Deus, a revelação de Deus. Abaixo. E aí, para terminar, resultado, ele percebe que tinha um espaço. Ele falou, é agora que eu vou. É agora que eu chego. Entenderam, não? É agora que eu vou. É agora que eu chego. Aprenda com todo mundo. Mas as armas que você vai usar para se libertar de todos os teus gigantes e ajudar muita gente com os seus gigantes, Deus vai te usar primeiro na sua vida. Ele só fez com o gigante naquilo que ele já tinha feito com ursos e leões e venceu. Naquilo que ele era bom, naquilo que ele vivia de verdade, com honestidade. Ele não usou as armas de ninguém.
admire todo mundo, respeite todo mundo, aprenda com todo mundo, mas para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família, para o teu ministério, Deus vai te dar as armas certas. Ok? A palavra hoje é essa.